Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo... Khaled, cheguei. E aí, ô fofinho? Cheguei. Você pegou trânsito? Peguei trânsito, tô numa expectativa alta, tô nervoso hoje, como se hoje... fosse meu primeiro podcast hoje eu tô. Hoje eu vou falar Cara, um negócio. eu tô nervoso, eu não sei o que falar hoje. Hoje eu vou falar um negócio pra você. Coloquei minha melhor roupa. Convidado de peso. Cara, faixa coral. Ó, eu falo que assim, a gente faz jiu-jitsu, né? Tem lá as hierarquias, tem os faixa vermelha, faixa coral, faixa preta. Quando eu comecei no mercado, o cara já era faixa preta já. Então... Eu era um faixa branca, faixa azul. Só que assim, faixa branca não é respeitado, né, irmão? Nunca serão. Ele e o Marucho foram os únicos faixas pretas que respeitaram esse faixa branca aqui, velho. Caralho. Hoje eu posso me chamar de faixa preta no mercado. Você é um faixa marrom. Oh, mas tô feliz, eu pensei que era uma roxa. Mas ele, não, faixa marrom, mas ele é um faixa coral. Cara, com o que a gente tá falando hoje? Estamos falando com o Samuel Gonzalez. E aí, Samuca? Seja bem-vindo, Você é louco, que honra, obrigado. que honra. Aí faz uma introdução dessa aí, já me ferrou. Convidado, já fiquei sem graça. ó, já, uns mais esperados deste ano. Vai pondo pressão, não. Para com isso. Pressão zero. Ele fala assim, mas ele fazia todos os podcasts do E-Commerce Brasil. Só isso. Ele tá acostumado. Isso aí, Eu gosto de bater papo. A gente fala de E-Commerce Brasil, fala de Samu. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Você entendeu o peso ou não? Pô, foda. Então eu entendo, mas sem pressão. Boa. Papo de boteco. Esse aí, bora. Esse que é bom. Ô, Samuca, hoje você tá aí, né, na XPCon, à Exato. frente da XPCon e IDWorks, mas eu te conheci na E-Millennium. Isso aí. E-Millennium. Isso aí, lá se vão 28 anos de e-commerce. Só isso. Né? Era no CD ainda, Samu? CD, meu amigo. Aquela época lá era internet de escada. Internet de escada. Se eu te contar, primeiro e-commerce que eu fiz na vida, 1997. 6 programadores para fazer o e-commerce. Eu tinha 13 anos, eu tinha 13 anos, Samuca. Um e-commerce B2B, que a galera até hoje não sabe fazer esse negócio direito. Lá naquela época a gente fez um e-commerce B2B que não integrava com o ERP, que hoje é premissa básica. O meu tio, que era o dono da confecção, onde eu entrei lá aos 18 anos para fazer esse negócio, meu tio, ele queria matar os representantes comerciais. E aí criou esse negócio. Cara, foi muito louco, porque assim, imagina que naquela época descia um pedido, a menina entrava no banco, era um internet banking discado, você tinha que instalar um aplicativo no computador, aí ela digitava o boleto, a gente imprimia o boleto numa impressora matricial, colocava esse boleto no correio e mandava pro cara pagar. Imaginário. 15 dias depois, a mercadoria tava ainda parada lá. E aí, pagou. Agora pode faturar e mandar pro cara. Então... Você acha que seu processo hoje é ruim? É que você não sabe como era 20 anos atrás, papai. Eu nunca mais vou reclamar. Maravilhoso. Eu nunca mais vou reclamar, Caramba, cara. Samuca. Muito cara, louco, cara. 28 anos... Eu tinha 13 anos, cara. Eu tinha 13 anos. Tinha cabelo ainda. Eu jogava bola. Enquanto eu jogava bola, você tava implantando e-commerce. Aí depois disso, fui conhecer esse negócio de ERP, né? Fiquei bastante tempo nesse mercado de ERP. Aí a gente entendeu como é que as coisas precisavam se encaixar, começar a se amarrar, mas assim, não tinha, assim, o que a gente tá falando hoje, 97 não existia Vetex, né? Vetex é de 2000 e a gente tá falando de Vetex Vitrine Têxtil, CRM pra moda, não estamos falando de e-commerce ainda, né? Não existia meio de pagamento que você tá usando hoje, nenhum deles existia, nenhum, né? O que a gente conhece hoje como Cielo, na época era a VisaNet, que era uma maquininha que rodava o POS local na loja, era isso que tinha. E ainda tinha uma questão de você, em muitas lojas, pegar o decalque do cartão. O cartão tinha... Aquele que fazia o decalque, tirava aquela papeleta, mandava pro banco processar o pagamento. E aí, às vezes, chegava no banco, o cara não tinha crédito no cartão.
Entendeu? Mas a gente já tinha feito o Decalque. Era a idade das trevas do Conas, cara. A idade das pedras, os incas. Legal, é divertido. Cara. É divertido porque hoje, cara, assim, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da galera, né? Porque a galera fala assim, nossa, que problema gigantesco na minha integração. Eu tô me sentindo entendeu? assim. Aí você olha pro cara e você fala assim, você já teve que tirar decalque do cartão do seu cliente? E chegou lá e não tinha crédito. É isso, chegou lá e não tinha crédito? Acho que você nunca passou por isso, cara. Cara, surreal. Assim, eu brinco, né, que hoje tá tudo pavimentado e mesmo assim a galera ainda não conseguiu entender o potencial, né? Um pouquinho antes aqui a gente tava batendo papo, eu e o Rafa, e eu contando, assim, alguns cases aí de mercados, assim, muito diferentes, cara, que estão bombando, e a galera ainda não sacou, entendeu? Assim, eu tava contando pro Rafa de um cliente nosso lá da Edgeworks, que esse cara, ele faz uma pré-venda do produto dele. Segmento geek, Khaled. Pô, legal. Ele faz uma pré-venda, essa pré-venda determina a demanda que ele vai ter, e aí em cima disso ele manda produzir. O risco do cara desse tamaninho, e aí o que acontece? Ele ainda vende isso como exclusividade, entendeu? Então assim, cara, tá tudo pavimentado, você tem condições de fazer tudo hoje, não existe mais. A gente naquela época falava que em algum momento a gente ia ter globalização, entendeu? Sabe? Esse negócio que a gente compra da China hoje e chega na sua casa em 7 dias, 10 dias, em 97, 98 a gente falava que um dia isso ia existir. Seria, entendeu? Eu lembro do termo globalização, cara. Tinha no fundo do busão, assim, ó, a globalização está chegando. 97, a nossa preocupação era com o bug do milênio, porque os softwares tinham sido feitos tudo com 2 dígitos no ano, então era 97, 98, não era 1900. E aí o cara tinha que mudar o software para ter 4 dígitos, porque em 2000 ia zerar. 99 ia zerar 2 dígitos. Então, essa era a preocupação. Essa era a preocupação, Hoje tá tudo pavimentado, tá muito fácil e a gente ainda tem um negócio aí de IA que... Tem isso, a galera ainda vai surpreender bastante. É o novo boom, né? Vai surpreender bastante. E você comentou até desse case, cara, de pré-venda e tal, mas assim, tecnologicamente o cara precisa estar assistido também, né? Sim. Que é uma puta ideia. Aí que entra justamente a sua expertise pra poder fornecer pra esse cara o recurso porque não é só o cara simplesmente ir lá antecipar a grana de um produto que ele nem tem na mão ainda. Sim. Né? E aí você pavimenta, você consegue sentar com o cara e planejar essa parada toda. A ideia na verdade, isso sempre foi possível. É que hoje a gente consegue controlar isso num nível absurdo, né? Então, assim, você imagina que hoje você consegue saber que essa antecipação que o cara fez se refere a um pedido de compra que você fez no fornecedor, que vai chegar da importadora daqui 180 dias, daqui 90 dias, entendeu? E que quando chegar, aquela peça vai entrar e vai ser alocada no pedido do cara. Então, assim... Então você tem o lastro total desde o início, coisa que antes se perdia, né? Se perdia. Imagina que você tinha esse volume de dinheiro na mão e você não conseguia justificar pro fisco por que você tem dinheiro sem ter emitido uma nota. Hoje você faz um lançamento de antecipação de recebíveis. Está previsto na contabilidade você fazer isso hoje. Então, assim, cara, é outro mundo. Acho que a gente tá num momento hoje, cara, que... Assim, é só uma questão mesmo do cara entender os cenários e as possibilidades que a gente tem. Acho que a gente vai falar de alguma coisa de mercado aí, de possibilidades, mas possibilidades mil. Entendeu? Assim, imagina que 2013, quando eu comecei a falar de Omnichannel no Brasil, cara, a gente falava muito de multicanal e não entendia a mudança do que era o multicanal pro Omnichannel, e eu comecei a defender muito, palestrava 80, 100 vezes por ano falando esse negócio. Cara, o que mudou o comportamento do consumidor? Não, mas o consumidor é o mesmo, ele continua... Não, cara, esse cara é diferente. Antigamente a Sony queria vender o Walkman pra gente e a gente comprava o Walkman. Hoje em dia, cara, não tem mais essa coisa do cara querer vender alguma... Ele fabricar uma coisa pra vender pra gente. Quem vai decidir o que a fábrica vai fazer é o consumidor. Cara, então, essa mudança hoje tá muito clara pra todo mundo. Mas 2013 a gente tinha que ficar falando disso com a galera. Eu já vi algumas palestras suas e do Marucho falando sobre isso. Porque é bizarro, essa mudança no comportamento é o que delineou muito dessas coisas. Então, assim, de novo, cara, estamos em 2025, temos tecnologia para absolutamente tudo, né? tudo.
A grande questão é que a galera não sabe muito bem como escolher tecnologia e o que usar. Então, assim, você tinha um custo antes de tecnologia muito, muito grande, né? Hoje o custo marginal é ridículo, né? Com o advento do SaaS, da nuvem. Cara, ficou muito barato comprar tecnologia, ter tecnologia dentro de casa. Só que aí o que a galera fez? Adota todas as tecnologias. E aí não sabe o que usar, quando usar. Não sei o que fazer com esse negócio. Usar, né? É a mesma coisa com esse lance de IA que tá rolando. Cara, assim, você tem IA o que você quiser, cara. É isso aí. Mas e aí, o que você usa em qual momento? É isso aí. Você tem o Gemini, você tem o ChatGPT, você tem a Anthropic, você tem todo mundo. E quem que você usa? A galera se perde, cara. Mas acho que até muito antes disso, quando esse negócio de 2015, vamos pensar na história, na cronologia desse negócio, né? Imbecilíssimo, a situação desse cara. Gente, eu dei uma engasgada aqui, ó. Toma uma água, Jesus, toma uma aguinha. Respira Sabe fundo. o que é isso? Sabe o que é isso, né? Não. É o fã. Quando tá perto do ídolo, entendeu? Aí, ó, tô chorando já, ó. Faz isso não. Mas assim, na cronologia, né, você tem ali um momento em que a gente começa a ter plataforma de e-commerce e meio de pagamento. Num determinado momento só existiam 2 bandeiras e aí de repente o mercado se abre para isso. Hoje a gente tem pelo menos 250 adquirentes no Brasil que você pode operar um meio de pagamento no teu e-commerce. Assim como plataforma de e-commerce, plataforma né? são 2012, 750. 13, lá você tinha 3, 4. É isso aí. Né? A gente dividia, estava no mesmo prédio com o Millennium, com Ikeda, né? Que foi comprada pela Rakuten. A Rakuten já foi embora do Brasil e nós estamos aqui, entendeu? Então assim, cara, a grande sacada disso tudo, então você tem lá advento de plataforma, advento de meio de pagamento, advento de marketplace no Brasil, rede social a partir de 2010 começa a ditar para onde ia o comportamento do consumidor. Foi o momento que o consumidor se sentiu mais poderoso, porque o cara fala assim, meu, nunca pude falar com a Coca-Cola. Agora eu podia falar com o supermercado, com a mercearia onde eu comprava a Coca-Cola. Agora, pela rede social, eu consigo falar e a Coca-Cola para me ouvir. Uma crítica que eu queira fazer. Então, assim, o cara começa a ter poder pra caramba. E a própria indústria começou também. Demorou um pouco. Mas ela começou a entender isso também. É isso aí. Mas assim, foi o consumidor que puxou essa parada, entendeu? Aí depois disso, você tem 2015 para 2020, você tem um gap gigante de transporte. Não existiam, assim, você dependia exclusivamente do correio, mais 2 ou 3 transportadoras que tinham cobertura nacional, caro pra caramba. Hoje, cara, você consegue ter numa única aplicação 600 transportadoras e você vai lá e fala assim, eu quero um contrato com essa, um contrato com aquela, esse cara que compra transporte me revende porque eu não tenho volume para comprar direto dessa transportadora que é muito grande, eu consigo importar direto da China com um clique, eu consigo exportar e cara, assim, é outro mundo, né? Inclusive então, você falou para mim que montou uma solução dessa para atender cliente seu interno, né? Sim. Mais enxutinha. A ideia é isso, assim, né? Acho que na IDWorks a gente tem um papel hoje de muito dos aprendizados de Millennium, de coisas que eu não podia fazer, mercados que a gente não atendia e soluções que a gente não tinha, a gente começou a trazer. Então hoje tem um bom PDV, tem um TMS para atender televendas, para atender algumas coisas internas do cara e às vezes até essa solução pode estar plugada na Vetex, na Shopify, mas não é que eu queira ser um player de TMS, mas assim, eu tenho dores hoje de TMS, por exemplo, no PDV, você chegar na loja e falar, quero comprar essa camisa na cor preta no tamanho GG. Aí o cara fala assim, pô, não tenho. Eu não tenho. Ele fala assim, só um minutinho, peraí, me dá o CEP da tua casa aí. Você põe o CEP no PDV e fala pro cara, quer que eu te entregue na tua casa amanhã? Entendeu? Porque vai sair do meu centro de distribuição. Exatamente. O PDV hoje eu consigo fazer isso. O que eu faço na plataforma de e-commerce, a gente desceu para o PDV. Tem no televendas, pode ser assistido para o e-commerce ou para o marketplace. Então, assim, no final, essas coisas elas estão se fundindo. É um momento de convergência, né? Algum de vocês comprou uma TV no último ano? Não. Cara, tenta comprar uma TV hoje. É bizarro, é assustador. Então, assim, você tem TV com 8 núcleos de processador. Entendeu? Assim, você pira, você tem que fazer um curso, assistir um tutorial. Um PC, vai comprar um PC. Porque é uma convergência. Você tá navegando nela, né? Ao mesmo tempo uma convergência, entendeu? Então, assim, você tem o teu celular que faz a mesma coisa que o teu notebook, mas
se você for comprar um negócio no iFood, você compra no celular. Mas se você for fazer uma compra de um computador, de um jogo de 4 pneus do teu carro, você vai pegar o computador, o notebook para comprar. Você vai comprar um serviço de streaming, você vai na TV. Você vai na TV, entendeu? Então, assim, é muito louco essa convergência de que a gente tá plugado em qualquer tela, fazendo qualquer coisa, e o cara tá sentado dentro do busão, planejando a viagem que ele vai fazer no final do ano com a namorada e comprando as passagens dentro do ônibus, entendeu? Assim, o outro tá dentro do metrô assistindo, maratonando a série que ele não conseguiu assistir ontem, um episódio, e o cara tá fazendo isso. Então, assim, a gente tá num momento de convergência que você tem um monte de coisa repetida num monte de cenários. Isso é muito bom, tem oportunidade pra caramba. Por exemplo, um negócio que a gente ainda não explorou no Brasil, que daqui a pouco a gente vai ter que explorar, multimídia de carro. Cara, as multimídia do carro estão ficando um negócio bizarro. Verdade. E ninguém tá usando esse troço pra vender ainda, entendeu? Imagina o poder disso pro cara de estacionamento. Nasce uma aplicação de estacionamento que tá plugada em todas essas telas e que o cara tá andando e ele tá aparecendo a oferta do estacionamento na rua que você tá passando e você consegue selecionar se vai ser o estacionamento 1, 2 ou 3. Ninguém fez ainda. Mas tá na cara que precisa ser feito. Ontem mesmo eu tava vendo no TikTok um cara de rei da multimídia. A multimídia hoje, ela tá sendo adaptada para todos os veículos. Não só os mais modernos. Eu quero ter uma multimídia touchscreen grande, que vira igual a da DID. Hoje é possível para todos os carros. Os caras fizeram universal. E antes eles tinham a preocupação da multimídia ser um negócio mínimo para não tirar a atenção do motorista. Agora, os caras não estão mais ligando para isso. Você vê a própria BID mesmo, os caras colocaram um monitor, velho. A porra do monitor que vira assim, ó. Tem uns de 16 polegadas dentro do carro. Agora, esses dias eu peguei um Uber, eu tava na Frade Coutinho, tava indo no Museu da Imagem e Som, no MIS, e aí entrei no carro, o cara meteu um tablet, no lugar do celular, ali, ele meteu um tablet. E falou assim, cara, é muito mais caro o multimídia do que eu pôr o tablet aqui. O multimídia eu tenho medo de alguém me roubar e o tablet eu saio do carro e eu tiro e põe embaixo do braço. Assim como eu faço com o celular. Então, assim... Aí ele adaptou? Entende que assim, eu tô falando do multimídia, mas tô falando do tablet, tô falando do celular, tô falando da TV, do computador, do notebook. Cara, tudo isso hoje tá integrado e tá convergindo, né? A gente tá gravando um podcast, que na verdade é um videocast e que a gente vai distribuir em múltiplos canais porque a gente tem essa possibilidade. Então, assim, reforçando aquele negócio que eu te falei da Sony, que a gente se via na obrigação de comprar o Walkman, e depois o Discman, e depois o MP3. Hoje eu posso fazer em qualquer mídia esse negócio, entendeu? Se eu falar pro meu relógio que eu quero ouvir música, eu vou ouvir música no meu relógio, entendeu? E relógio foi um negócio que durante 10 anos, 15 anos da nossa vida a gente abandonou porque não tinha mais sentido olhar pra ver a hora, entendeu? E hoje esse negócio aqui, ele me avisa. Hoje de manhã ele falou pra mim assim, ó, tem um parâmetro seu que tá desajustado do teu sono. Aí eu fui ver, acho que eu ronquei muito. Ele é educado, cara, ele é educado. A minha respiração tava meio zoada. Foi uma pequena apneia do sono. Entendeu? Olha que louco isso. Então, assim, a gente hoje tem múltiplas facetas dessa coisa da tecnologia. Seja num RP que tá se adaptando, no negócio da Edgeworks, a gente tá hoje, você entra no WhatsApp, manda um WhatsApp falando assim, me dá aí o faturamento da loja do Iguatemi de ontem, entre 12:00 e 4 da tarde. Ele traz. E no WhatsApp eu te dou o relatório de faturamento, entendeu? Então, assim, e para fazer isso, óbvio, eu vou usar uma IA para interpretar. Na verdade, a gente está usando 16 LLMs, né, para interpretar. Cada uma faz uma coisa diferente, e tem um agente nosso que nós estamos treinando ele para que ele traga as soluções. Então, no final, quem vai trazer a solução real ali é o nosso cara. Às vezes ele buga ainda porque está sendo treinado, ele não cresce na mesma velocidade que essas LLMs de mercado, mas a gente está treinando ele para ele fazer coisas executivas que antes o cara precisava sentar na tela de um computador ou ter uma tela desse tamanho num dashboard para fazer, ali, entendeu? Para ele poder ter uma gestão à vista, e hoje ele faz isso na mão. Um cliente nosso mandou um vídeo outro dia da Edgeworks, ele dentro do avião, pegou a conexão gratuita do avião lá, porque ele é Gold naquela companhia, e aí ele tem acesso, e aí ele mandou o vídeo falando assim, RP bom é esse aqui, tô emitindo uma nota fiscal dentro
do avião, entendeu? Enquanto eu vou de uma cidade para outra, eu tô imediando. Cara, existiam departamentos de faturamento com meninas, com moças lá, rapazes, digitando a nota, validando os dados, o imposto e tal. Então, assim, hoje o cara tá fazendo isso no celular, ele tá fazendo isso dentro do avião, ele não deixa de emitir uma nota fiscal porque ele tá dentro do avião. Então, assim, todos esses parâmetros hoje estão muito bem delineados e, cara, a hora que vocês quiserem entrar em IA, a gente fala. Não, já pode emendar, cara. Assim, IA, Samuel. Desde o ano passado, a IA já é um advento aí que, né, ano passado ela iniciou, ela consolidou esse ano aqui. Mas meio do ano passado, eu pensei assim, cara, se a gente não estudar essa parada a fundo e trazer isso aqui, a agência ela não vai durar até o final de 2025. Isso aí. Quando eu comecei a estudar isso com muita força no final do ano passado, eu falei pro Khaled, cara, eu tava enganado, cara. A gente não ia morrer no final de 2025, a gente ia morrer bem antes. Nesse final de ano a gente já estaria chorando. Não, a gente ia morrer bem antes, velho. Bem antes. Estaria chorando já. E aí, cara, ali naquele momento eu entendi que assim, a galera tem muito medo, né, de perder emprego com IA e tudo mais. Né? Mas a sacada da parada não é necessariamente o que a IA pode fazer, mas é o que você consegue automatizar, a automação dessa parada com aquilo que a IA te entrega, cara. E hoje, lá na Sanders, a gente usa a IA pra absolutamente tudo. Fantástico. Tudo. Eu praticamente não tenho programador mais, cara. Não tenho programador. Eu sempre fui um cara de muito boas ideias pra produto. Mas eu nunca consegui... Eu não sei programar. Eu sei a lógica. Sim. Só que eu nunca consegui ter um programador sentadinho aqui do meu lado e falar, cara, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. Sempre me lasquei com o programador. Hoje, cara, depois que eu adotei algumas IAs que são programadoras... Eu coloquei pelo menos uns 3, 4 produtos no mercado que já estão rentabilizando, cara. Entende? Num nível muito particular. Por exemplo, eu tava com um probleminha, porque a gente tem alguns freelas, né? E eles precisam emitir nota. E aí eu tava quebrando a cabeça ali no ClickUp, como fazer esses caras emitir nota, um não pode olhar a nota do outro, não sei o quê. Deu 3 horas e os caras falaram, a gente resolveu, fizemos um sisteminha pra você. A gente desenvolveu um sistema pro fornecedor. Falou assim, agora é o seguinte, o cara que entrar aqui, ele vai se cadastrar, ele vai ter um sisteminha de nota fiscal, para ele receber, ele vai emitir a nota fiscal, subir aqui pra gente, aparece bonitão, já tá integrado com a nossa contabilidade, e também com o nosso banco. Se não tem a notinha lá, tudo bonitinho, não recebe, e aí o cara já consegue ver quando que ele subiu a nota, quando que ele vai receber, quanto ele vai receber. Fizemos em 3 horas. Tudo gerenciado. Então, essa coisa da IA, assim, a galera tá muito... Se você pesquisar, assim, de forma geral, pega McKinsey, por exemplo, você vai ver que, assim, todo mundo tá testando, mas ninguém adotou, de fato, soluções consistentes. Acho que o que mais a galera tá usando é assim, cadastrar produto, não tem mais gente, se eu troco a menina que cadastrava o meu produto, o jeito que cadastra muda, então vou usar a IA para fazer isso. Um negocinho outro de foto, de imagem ali também. Foto, imagem, descrição, catálogo, vídeo, tal, edição, esse tipo de coisa. Mas você vê que isso não entrou no estratégico ainda. Aí depois disso os caras já começaram a falar de personalização, página de personalização de produto, personalização de jornada, busca já está se tornando mais inteligente, mais contextual. Eu entrei numa loja outro dia lá e escrevi na busca, assim, eu faço isso de vez em quando para ver como é que é a coisa. Assim, ó, camisa para ir no aniversário no sábado ensolarado. Na busca. Na busca. Do e-commerce. Dentro de um e-commerce. Dentro do e-commerce. Dentro de um e-commerce, assim, para ver o que ia trazer, né? Em um e-commerce me trouxe uma camisa branca e uma preta, assim, tipo, ele não entendeu absolutamente nada, para não dar não achei, ele trouxe qualquer coisa. E num outro, ele já trouxe uma camisa florida e não sei o que já tinha mais o contexto. Já entendeu melhor. E aí, por conta desse contexto, eu fui lá e escrevi assim, tamanho grande, para ver se ele ia seguir a jornada, como acontece com uma LLM, como acontece com uma IA, ou se ele ia se perder de novo. E ele seguiu. Então, já é um e-commerce que já adaptou uma solução, que entendeu que no momento que eu pedi camisa e numa segunda pergunta eu falei tamanho, ele continuou com a mesma camisa e me trouxe no tamanho que eu queria. Então, ele já segue uma jornada, coisa que hoje uma plataforma de e-commerce nativamente não faz, que a maioria das soluções de busca não faz e que o cara precisa adaptar esse contexto. Aí a gente começa a ver já uma mudança em personalização de produto e de busca.
de jornada e de busca. Segunda coisa que eu vi a galera usar tem muito a ver ali com embalagem, com frete, definição de preço de produto, né? E até hoje, por exemplo, monitoramento de preço de mercado. Você jogar na IA e pedir para ela todo dia de manhã lá, ela te mandar 8 horas da manhã, ela vai mandar. Você passa uma planilha para ela e fala assim, ó, pega isso aqui e me devolve. Então, as soluções de preço, de monitoramento de preço, não podem mais ser só isso. É isso aí. Porque a IA já faria isso para você. A gente teve um papo aqui um pouquinho antes sobre isso e acho que vocês estão super no caminho aí dessa solução. Depois disso, você tem os caras que querem entender mais da jornada e agora tem uma coisa que tá ficando mais claro pra galera. A galera aprendeu a fazer campanha e tá tomando pau pra caramba, porque tá caro pra burro, ads, mídia enfim, mídia... o resultado já não é o mesmo do que você fazia 5 anos atrás, então você tem que ser muito mais criativo nesse negócio, e aí não dá mais pra viver só disso, precisa de engajamento junto. Essas coisas antes, elas andavam muito separadas, então no momento eu falava de aquisição, no outro momento eu falava de retenção, e eu entendia que isso era meio que dicotômico dentro de uma jornada. Agora não. Agora se você falar pra uma LLM que você tem uma estratégia de ads para que o cliente compre 5 vezes sem você precisar reinvestir, ela já te dá e te fala assim, ó, esse tipo de cliente, o cara que comprou um tênis de corrida, e ele comprou esse tênis de corrida numa promoção que você estava fazendo, depois de 45 dias, ele tem que receber uma mensagem sua, seja no WhatsApp, seja no e-mail, falando para ele, ó, penso que aquele seu tênis, você já acostumou com ele, você já gostou, você já se simpatizou com essa marca, esse tênis, se você corre todo dia, ele já está nessa situação aqui em termos de conforto, por isso estou te trazendo novas ofertas. Você já consegue fazer isso hoje, em termos de personalização de jornada, que é um conceito que chama Best Next Offer, em que morre o conceito de campanha, morre o conceito de otimização de campanha, e a gente para de pensar nisso isoladamente e começa a pensar em qual a próxima melhor oferta, em qual melhor canal a gente tem que abordar esse cara. A IA já consegue te trazer. Sempre analisando ali o histórico desse cara, o perfil desse cara. A jornada, o que ele clicou no site. Então, assim, se antes a gente tinha um problema do cara, né, voltando na história do cara contratar muita solução, quantas vezes eu cheguei no cara e falei assim, pô, você tem um mapa de calor aí no teu... Nossa. Eu tenho. Eu falei assim, tá, quando foi a última vez que você abriu pra olhar? O cara ficava assim, o cara tinha que ficar gravando aquele negócio lá, nunca assistiu aquele treco. Hoje você fala pra IA assim, ó, fica aí assistindo esse negócio pra mim, entendeu? E quando acontecer isso com isso, que é um gatilho que eu entendi que faz sentido aqui, você me manda um alerta, entendeu? E ela fica monitorando lá e te manda um alerta. Ou seja, deixamos de ser APIs para se tornar webhooks, né? Quem entende aí de tecnologia... Eu diria que isso ainda tá muito no raso. Tá muito no raso, entendeu? Porque assim, se a gente pegar o conceito de Best Next Offer e aplicar em Best Next Action, por exemplo, assim, cara, uma coisa é o que eu tenho que te ofertar, outra coisa é que ações eu deveria fazer antes de te ofertar. Imagina os alertas que esse cara poderia me dar. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver contexto disso. E isso começa a provar que, o negócio que eu comecei a falar em 2013 lá de Omnichannel, hoje ele é muito mais sobre jornada do que sobre integração de produto. Os produtos estão integrados. Eu faço uma integração nova na Edgeworks por semana. Eu tenho uma squad lá que só faz integração e toda semana nasce um negócio novo. Tem semana que os caras falam, Samuco, a gente viu no roadmap aqui, a gente tá zerando o roadmap, me dá mais tarefa aí. E a gente tá integrando coisa o tempo todo lá. Então, imagina que se essa parte de camada de integração por conta das APIs estão resolvidas. E agora a gente colocou inteligência para entender a jornada do cara, o potencial que esse negócio começa a ter daqui para frente. Então, nos próximos 2, 3 anos, esses experimentos que são isolados hoje, eles vão virar, de fato, a coqueluche do nosso mercado. Então, assim, não vai poder existir uma plataforma de e-commerce se o cara não tiver personalização, usando, entendendo a jornada do... Né? Antigamente, só pegava um Mac Ads, cucava esse negócio, aí veio o LGPD, tem um problema, cookie de terceiro, aí o Google e não sei o quê. E hoje, você fala assim pro cara, inteligência artificial, olha a massa crítica que eu tenho de dados que eu não consigo analisar. Eu gosto mais de dormir
do que de analisar esses dados. Analisa para mim. Só me entrega o que eu preciso. Entendeu? Assim, se você conseguir dar os parâmetros certos, cara... E aí essas coisas de Best Next Offer, que é o que a gente tem que fazer para o cliente, Best Next Action, que é o que a gente tem que fazer dentro do negócio, vão começar a ficar um pouquinho mais claros. Então são duas coisas aí que eu diria para a galera que tem que olhar com muito, muito cuidado essas duas teorias aí, porque elas já estão se tornando coisas frequentes. Hoje é tendência, daqui a pouco isso aí vira uma pendência, não sei se você sabe, mas entre a tendência e a pendência, é só você trocar um T pelo P. Pô, eu já tava brisando aqui, que eu voltei nessa aula. Essa aula você voltou? Eu voltei. Eu falei, eu tô tentando fazer equação aqui. É muito rápido essa mudança, e especialmente no momento que a gente tá. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente tem hoje, cara, parâmetros de que, assim, por isso que muito CIO se tornou CEO de empresa, porque hoje tecnologia virou um negócio importantíssimo. Por mais que a gente saiba que a empresa ainda tem aquela necessidade do CFO ali, do cara controlar direito a grana, não pode só fazer tecnologia e tal, mas o fato é que os caras que estão investindo direito e que estão entendendo, que estão cobrindo cenários importantes, não esse cenário do cadastro de produto e da foto, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí é o trivial, né? É o trivial, entendeu? Assim, mas começar a fazer experimentos diferentes pode fazer diferença. Por exemplo, tem um player de antifraude que chegou no Brasil, um cara gringo que veio para o Brasil, e que basicamente não existe mesa de aprovação. Né? Ele coleta dados de tudo que você puder imaginar na vida, porque ele é um software muito mais amparado ali em termos de dados do que a solução nacional, que é a grande solução que a gente tem no Brasil, que foi vendida para a Serasa recentemente. Nossa, foi vendida para a Serasa. E aí você tem uma questão de que esse cara não existe mesa. E aí, como não existe mesa, e ele confia tanto no trabalho dele, que ele fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, ó, se por um acaso alguém conseguir te fraudar, eu te devolvo a grana. Sem você ter que contratar um pacote específico para isso. Não tem. Entendeu? Tá dentro do pacote básico dele, você já tem isso. Tudo embasado em dados. Porque o cara tem dados e os dados em si, a outra empresa também tem. A Serasa tem dado pra burro. Acho que é maior, né? Eu fui outro dia na Serasa lá, o cara falou assim, me dá teu CPF aqui. Aí falou assim, ó, essa aqui é a tua sogra, né? Esse aqui é teu sobrinho, ele sabe o nome do meu sobrinho. Pelo meu CPF ele tem a minha árvore e tem o arranjo da minha família. Pelo meu CPF. Então assim, os caras têm dado. Agora, conseguir analisar esses dados dentro do contexto certo, que é o que esse cara desse antifraude está fazendo, cara, é um negócio muito louco. E a IA nessa hora entra, o cara em menos de um segundo ele consegue te dar uma resposta, e aqueles falsos positivos, que normalmente é o que... Mesa, né? Ia para a mesa, existe mais. E a granularidade é tão baixa, o negócio é tão mínimo, que ele fala assim, eu assumo o risco. Porque assim, eu tenho que confiar na minha solução a ponto de assumir o risco, entendeu? De te falar. Brilhante. Quando eu disser que é fraude mesmo. Essa que eu não assumi, eu não assumi. Agora, quando eu sei que eu falei que não era uma fraude e deu um problema, o erro foi meu, não tem problema, eu te pago. Entendeu? Então assim, eu tiro isso da tua fatura lá. Assim, esse tipo de coisa a gente começa a ver a ampliação que a gente vai ter em termos de inteligência artificial. Tudo que eu falei até agora é coisa que já tá rodando no Brasil, então assim, nada do que eu tô te falando aqui não... Tá fora, não. Acho fora de alcance. Em algum momento a gente pode falar de tendência, mas assim, isso tudo já tá rodando, né? Numa esfera talvez menor do que a gente gostaria, porque aí entra um papel muito do que eu faço ali com a XPCon, a gente tá rodando 8 estados brasileiros esse ano que vem a gente faz 12 eventos, de fomentar essas coisas precisam ser ditas, né? A galera fazendo só o trivial, imagina, se aqui em São Paulo, que a gente tem acesso pra caramba, a gente tem todas as melhores empresas do país com sede aqui, as gringas com sede aqui e tal. Imagina na hora que você vai pro Nordeste que o cara não tem acesso a isso, nunca veio num evento em São Paulo, eu levo o evento lá, levo essas tecnologias lá, a gente explode a cabeça do cara em termos de possibilidades. E é isso que a gente tá fazendo com a XPCon. Então, fazer 12 eventos ano que vem, 2026, justamente pra gente conseguir fomentar mais essas coisas novas que estão acontecendo. E assim, se a gente já tem uma jornada pavimentada, isso tudo que eu contei agora, que já existem os experimentos, que as pessoas já estão usando, as coisas já estão acontecendo, em 2026 a gente começa a pavimentar. A diferença é que talvez a gente demorou de 2013 a 2023 para ter o Omnichannel funcionando. E esse negócio de IA,
cara, esquece. 2 anos, tudo isso que eu falei aqui explodiu. Então, massificou pra caramba. Então, acho que essa é a pegada aí da gente sair do trivial e começar a olhar possibilidades mais abrangentes aí. Depois disso, acho que ainda tem algumas tendências aí pra gente. O que eu vejo nesse ponto ainda, Samuca, é o seguinte, a tecnologia tá na mão. Mas o difícil ainda, né, para as pessoas é saber como fazer isso. Então, por exemplo, hoje qualquer um pode chegar aqui, que eu tava até explicando, né, eu tenho uma IA que é a minha programadora. Qualquer um pode chegar com ela e montar um projeto? Pode. Mas só que se a pessoa não souber como a coisa funciona, não souber pedir, né? E não souber arquitetar a parada, isso aí. Então não vai adiantar nada. Então, eu posso, por exemplo, o Khaled, ele não tem conhecimento com desenvolvimento de produtos. Eu tenho. Eu consigo, se ele pedir a mesma coisa pra IA, eu vou conseguir desenrolar com a IA e vai chegar um momento que ele vai travar. Isso aí. Então, assim, o grande lance, assim como projetos, ele tem muito mais conhecimento em projetos do que eu. Então, ele conseguiria desenrolar ali um fluxo de desenvolvimento de projetos nesse sentido sozinho e eu não. Então eu vejo que ainda o grande gargalo no que você está trazendo pra gente, cara, ainda é o conhecimento realmente ali democratizado para saber usar o negócio direito. Isso aí. E o que você enxerga, a gente já entrando aí na parte de tendências, cara, o que você enxerga? Ele fez essa pergunta pra mim no podcast passado. Eu quero ver se a sua bate com a minha, cara. Eu até tenho um artigo no portal XPcom que eu lancei, acho que semana passada, 15 dias atrás, falando da minha perspectiva de 2026. E ela tem tudo a ver com as mudanças que a gente vai observar do consumidor. A gente vai, assim como a tendência do Omnichannel foi a gente perseguir o consumidor para entender o que a gente vai fazer, em 2026 eu entendo que isso vai se tornar um negócio ainda maior. Primeira coisa é que assim, as pessoas estão vivendo mais solitárias, mais isoladas, e isso, o digital, tem um papel assim, fenomenal. É impressionante, assim, o cara que... perguntei outro dia para um rapaz lá, mora sozinho. Cara, quando foi a última vez que você fez uma refeição? Você cozinhou uma refeição? Ele falou, nunca. Cara, nunca cozinhou. Nunca cozinhei. Não tenho por que cozinhar. Se eu quiser pão de manhã, eu peço no aplicativo, vem pão. Se eu quiser o almoço, eu trabalho home office, se eu quiser o almoço, vem almoço. Se no jantar eu quiser um negócio que está do outro lado da cidade e eu tiver a paciência de esperar 30 minutos, esse negócio vai atravessar a cidade e vai chegar na minha casa. Eu não tenho por quê cozinhar. Então aí você começa a entender que essa coisa de ter mais gente morando. Pô, cara, começa a olhar em São Paulo a quantidade de prédios, de estúdios que estão aparecendo perto do metrô, para o cara não ter vaga de garagem, entendeu? E para esse cara morar sozinho, no máximo ele, a esposa e uma criança, né? Ou um pet. Que a formação, ela se resume a ser o pet ou a criança. Então na mesma equivalência, né? Só quando o cara vai para uma casa que ele pensa em ter os dois, mas no geral, quem tá morando nesse lugar tem essa questão. Então, essa primeira coisa que eu acho que aflorou muito na pandemia, a gente começou a ver agora com muita força. Então, isso vai ter uma influência muito grande cada vez mais nessas decisões de compra, do cara pensar o que eu posso fazer sozinho e o que eu preciso comprar por estar sozinho cara, isso deriva 1 milhão de oportunidades que se os supermercadistas entendessem, eu tô falando isso pra galera do supermercado há pelo menos 5 anos, né, desde o começo da pandemia. Se eles entendessem isso, cara, eles tinham revolucionado o negócio deles, né? Tem uma segunda questão que para mim vai ficar muito clara. Esse mesmo consumidor, ele tem uma tendência a gostar mais do comércio local do que das grandes redes. Então ele fala assim, cara, por que eu vou num grande supermercado se eu tenho um supermercado próximo da minha casa que eu posso pedir a compra e que eu sei que a procedência, eu já sei esse negócio. Eu quero comprar essa roupa, eu vou comprar nesse grande marketplace, mas sabendo que o seller é um seller. O cara vai lá e olha hoje onde está esse seller. Ele sabe, é vendido. Ele vai lá porque ele quer saber de onde é esse seller. E outro dia eu vi um negócio bizarro, assim, o cara pegou o CNPJ, nem da Amazon, você tem até o CNPJ do seller lá, ele pegou
pegou o CNPJ do seller, jogou lá num dessas consultas aí do Google que você acha o CNPJ e conferiu ainda se o endereço era aquele mesmo, porque ele queria comprar no negócio local. Então, assim, esse fortalecimento, a gente já viu o Walmart ir embora, a gente está vendo grandes redes aí físicas de fora repensando o modelo no Brasil, mas o consumidor tem uma influência muito grande nessa jornada de querer fazer a coisa localmente, de querer comprar coisas do dia a dia localmente. E isso tem uma influência também pela velocidade que eu quero da entrega. Então, se eu quero que seja entregue no mesmo dia, eu vou procurar um lugar que tenha essa oferta e, no geral, se isso estiver na mão do marketplace, é num CD muito perto da minha casa, por isso ele vai conseguir trazer, então considere isso uma venda local, ou vai ser de um seller que está num raio ali que vai conseguir me entregar isso. 2015 eu falava que, nossa, o futuro vai ser Someday Delivery, e naquele ano a gente fez um experimento com a Amaro de entregar uma entrega expressa em questão de 1 hora. A mercadoria saía. A primeira que a gente fez saiu da Barra Funda, onde era o CD da Amaro, e foi entregue em Moema em 40 minutos. E o grande orgulho que a gente teve daquele experimento foi que aconteceu tudo isso e nenhum motoqueiro morreu no caminho na 23 de maio. Total. Então, assim, a gente conseguiu fazer o e-commerce entregar. Hoje isso é... de praxe, né? Praxe, entendeu? Assim, o Someday é um negócio ok, é necessário por conta de algumas regiões e tal, mas no geral a gente quer receber no mesmo dia, quer comprar até 10 horas da manhã para receber no mesmo dia. Isso está criando um problema nos condomínios, né? Essa coisa dessa entrega. Condomínio que não tinha espaço para receber tá fazendo assembleia para resolver esse problema. Exato. E começar a ter espaço. O que não tinha funcionário para manipular isso e dividia o porteiro com isso, está contratando funcionário para fazer isso. E agora a gente tem que ter esse cara que está segurando essa mercadoria até 11 horas, meia-noite, porque está chegando mercadoria. Na Black Friday agora, na minha casa, chegou o negócio 11h30 da noite. Não, tá bizarro. Você compra, por exemplo, você compra aí Mercado Livre da vida, o cara no dia seguinte ele vai te entregar, nem que seja 10 horas da noite, 11 horas da noite, cara. Isso aí. Terceira coisa que eu acho que é uma tendência pra gente ficar de olho em relação ao consumidor. Poder de compra da geração Z. Cara, essa galera tá começando... Não, assim, quem não tava olhando, não. Vamos olhar pro Zenzo. A galera não tá olhando. O Zenzo. No geral, a jornada de compra não é compatível com o jeito que esses caras querem comprar. A gente não conseguiu vender nada ainda dentro do PlayStation. Cara, é absurdo, a gente tá em 2025 e a gente ainda não conseguir vender a camisa do Brasil, da entendeu? Dentro da loja PlayStation. Entendeu? Assim, é bizarro a gente não tá fazendo isso, entendeu? Então, assim, isso vai acontecer mais dia menos dia, porque essa galera agora estão achando absurdo isso não acontecer. A compra por voz, esses caras, essa galerinha usa a voz de uma forma bizarra, né? Tô em casa esses dias e com uns amigos lá, e aí o filho do meu amigo falou assim, tio, me empresta teu celular que eu quero procurar um presente pro meu amigo da escola. Eu falei, pô, tá aqui. Abri o Google e dei pra ele. Aí ele falou, você não tem o ChatGPT, tio? Aí eu, opa, peraí, vou entender esse negócio. Tenho, tá aqui. Aí ele... e você só observando. ChatGPT e tal, meu amigo da escola, ele gosta disso, daquilo, não sei o quê. Me sugere aí. Aí sugeriu categorias. Brinquedo, passeio. Ou seja, o ChatGPT aplicou um filtro nele. Quando chegou em categoria, eu falei assim, e aí? Era isso que você queria, Gustavo? Aí ele falou, tio, eu queria uma coisa mais específica, tal, não sei o que. Não, então pergunta mais. E aí ele foi instigando. Daqui a pouco começa a aparecer a loja da ReHap. Um produto com o link de dentro do ChatGPT. Então aí a gente começa a falar de SEO, vai coexistir com GEO, entendeu? E a jornada desse moleque já é completamente diferente, entendeu? É completamente absurdo. Por voz o tempo todo e interagindo ali, e a jornada dele não foi pelo Google, ela veio pro ChatGPT. Então, assim, a geração Z, esses movimentos. Quem não parar e colocar na agenda de 2026 e separar 2 executivos da sua empresa e falar assim, cara, a gente vai perseguir só o que a gente não está fazendo para a geração Z, esse cara vai ser atropelado pelo mercado. Então, esse aí é um ponto que... Vamos dar ênfase para os Enzos e para as Betina. As Valentinas. As Valentina, que tá, né? Forte. Porque agora é o momento da gente olhar para isso que a gente não estava olhando. E aí, uma última coisa
que em função do momento de mercado, de economia global, aí eu não estou falando só de Brasil, nós estamos numa encrenca ferrada aqui no Brasil, mas pensando globalmente, a gente já vê uma mudança de comportamento em relação à compra de marcas, né? Meu vizinho, que sempre teve BMW na vida, falou para mim esses dias assim, cara, eu comprei um GWM porque me entrega mais tecnologia do que o alemão vinha me entregando, por um preço melhor. E o cara só teve BMW nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Ele não perguntou de motor, ele não perguntou de autonomia, ele perguntou de tecnologia. Tecnologia. O parâmetro de compra de carro é diferente. A gente teve na XPCon de BH esse ano, a diretora de Growth da Stellantis, da Fiat, esteve lá com a gente, e ela falou um dado bizarro, assim, 36% das jornadas de compra de Jeep iniciam no WhatsApp. 36%? 36%. De Jeep. De Jeep. Iniciam numa conversa no WhatsApp. O cara entra no site, abre o WhatsApp, começa uma conversa, essa conversa tem uma IA, em algum momento essa IA redireciona isso para uma loja, para um concessionário, esse concessionário segue e ela falou, se o cara, dependendo do carro que ele está comprando, o cara leva o carro na casa do cara para o cara fazer o test drive, ele não precisa nem ir na loja, ele agenda um horário lá, ele leva no escritório, mas 36%. Olha o nível de conversão que a gente está falando em relação ao e-commerce. Um negócio que a gente fala assim, carro não vende online, entendeu? E 36% estão passando por essa jornada. Inclusive tem um vídeo dela no portal XPCon lá, contando esse e outros detalhes lá. Mas essa questão da mudança do comportamento de marca, né, que é o que a gente chama de trade down, isso é um negócio que a gente vai ver muito frequente, do cara trocar a marca do sabão em pó para não deixar de fazer a viagem do fim do ano. Entendeu? O cara fala assim, pô, eu tenho minhas férias, se eu continuar comprando essa marca de sabão em pó que subiu muito, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu gosto pra caramba, que é ir em restaurante toda semana, pra eu não abrir mão disso, pra eu não abrir mão da minha viagem lá de férias, eu prefiro descer o nível aqui, trocar de marca, comprar o negócio, em vez de comprar a BMW, comprar o GWM, e compro o GWM, tô super satisfeito com isso, a diferença aqui, esses 50 mil, eu pego esse dinheiro e ainda dou uma passeada em Dubai com a minha família. Ou seja, ele tem a sensibilidade a preço, mas não por motivos necessariamente econômicos. Exato. Mas porque ele tá visando outras coisas ali na frente. É um novo consumidor. Então, assim, no final, eu quis contar essas 4 coisas, porque na minha cabeça eu escrevi esse artigo, tá lá, isso tá muito fresco na minha realidade, porque é uma coisa que eu venho pensando. Bom, eu estudo comportamento de consumo há 20 anos, né? Meu mestrado que eu fiz lá na Florida Christian University foi falando sobre isso, né? Como é que a gente percebeu que num determinado momento as empresas não mandavam mais nada, né? O consumidor que mandava no jogo inteiro e decidia tudo. E agora, mais do que nunca, você vê que esses fenômenos que eu tô contando são coisas, cara, que se você perguntar para qualquer pessoa lá do time, você fala assim, ó, esse ano você trocou alguma marca de item que você compra no supermercado para não ter que abrir mão de fazer uma coisa legal que você gosta de fazer? Você vai ver que já está acontecendo. Então, assim, só que isso vai se consolidar em 2026. Então, já está acontecendo. Já está acontecendo, mas a galera... Porque é um problema econômico que a gente precisa resolver. Então, de forma geral, essas 4 tendências aí que eu quis trazer, elas têm a ver com as tecnologias, elas têm a ver com a mudança econômica que a gente tem, mas, sobretudo, ela tem a ver com a gente entender melhor os comportamentos de consumo, né? Então, assim, acho que um pouco do que eu te falei em termos de iDworks, o cara que está usando o ERP, ele não é mais aquele cara que fazia a nota na mão, ele quer que o faturamento seja automático, né? Que a etiqueta saia automaticamente, ele quer que o WhatsApp resolva para ele os relatórios, que ele não quer entrar no sistema, fazer login e pedir esse negócio. Então a gente tem que resolver isso aqui. Ao mesmo tempo o consumidor mudou, e ao mesmo tempo a gente está disseminando isso com a XPCon ali no máximo de mercados possíveis, não só no portal, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil de forma geral, aí nas 5 regiões a gente tem pelo menos um evento em cada região do país para poder fazer
fomentar tudo isso, porque de fato essas coisas já entraram no nosso dia a dia e muitas delas ano que vem você vai ver elas aflorarem. Essa coisa da geração Z, por exemplo, cara, eu fiz um evento com a APAS, eu mediei um painel falando para supermercadista sobre essa preocupação que eu tenho, né? E eu trouxe 3 supermercados para a gente discutir sobre isso. 3 supermercados, um pequeno do interior de São Paulo, 2 grandes e um cara que vende supermercado online, né? Uma tecnologia que vende online. E todos eles chegaram à mesma conclusão. A gente ainda não parou, não sentou para pensar quem é esse cara. A gente acha que esse cara é o cara que não gosta de passar no caixa e passa no autoatendimento. Mas é muito raso, entendeu? Então, assim, vai ter que parar, tirar 2 pessoas do time lá para observar só esse cara e tentar trazer um pouco desse contexto para a jornada. Então, assim, se antes o cara falava assim, eu não vou, minha empresa no TikTok, eu não vou ter minha empresa lá, fazer dancinha. Eu escuto isso até hoje, Samuel. Escuto isso até hoje. Cara, TikTok Shop, pega os números aí da Black Friday, é bizarro. Eu tinha um cliente aqui da região, aqui, uma das maiores casas de material de construção aqui da região aqui. E numa consultoria, isso eu tô falando aí de 2021, 2022, perto da pandemia ali. Eles chegaram pra mim e falaram, Rafa, o que você acha de a gente entrar no TikTok? E assim, o público deles, no físico, é senhor, senhora que pega folhetinho na mão. E o público do TikTok, até hoje, ainda é mais a geração Z ali. Eu falei assim, cara, assim, no que a gente tem de estudo hoje, o seu público, ele não tá lá. Mas de verdade, cara, você tem que estar lá. Testa, às vezes a gente é surpreendido. O que eles fizeram? Eles testaram. Eu voltei lá 3 meses depois. Cara, mas assim, live do apresentador mostrando piso, coisa, com 100 mil visualizações, 200 mil visualizações. A galera mandando mensagem, eu adorei, eu quero, como eu faço? Eu não sou não sou Enzo, né? Dá pra perceber pela carcaça. Mas a grande maioria dos ajustes que eu vou fazer em casa, ou tendência, por exemplo, eu vou no TikTok pegar. Isso aí. Esse dia eu contei até num episódio, fui comprar uma parafusadeira, e ela é furadeira e parafusadeira. A referência que eu tive pra comprar foi dentro do TikTok. De um vídeo rápido. Esse negócio de material de construção é até engraçado, que outro dia eu tava lá rolando, né? Tava no aeroporto, né? Fica scrollando. Lá, impaciente, scrollando. E aí me aparece, assim, do nada, um grito, tava com o fone de ouvido, tomei aquele susto. Assim, aí o vídeo era assim, era um tsunami e um grito. Assim, aí daqui a pouco sai uma menina de dentro de uma caixa d'água. Isso mesmo. De dentro de uma caixa d'água, assim, se você precisa comprar uma caixa d'água, aqui material de construção dos 2 irmãos e do seu. Isso aí. É a briga por atenção. Cara, eu tô vendo uns vídeos que os caras estão usando pra chamar atenção, que é sensacional, cara. É tipo assim, ó, sabe aqueles tipo documentários, fala assim, ó, se é uma pessoa obesa, quando toma um tiro, acontece isso com a bala, aí vai mostrando as camadinhas. E aí passa pela camada de gordura, mas pela camada de gordura, ela não perfura o tecido principal. E com isso você consegue ir até a venda do seu Joaquim comprar pudins. Então, vá até a venda do seu Joaquim e construa a sua camada de gordura. Cara, você falar isso pra um cara... Gostei, pra mim, eu adorei. Você falar isso pra um cara que se formou numa escola tradicional de marketing. Nossa! Entendeu? Assim, ó, que viveu. Oliveto deve tá. Não, os caras falam assim, é bizarro. Os caras não vão entender nada. É criminoso. Você fazer um negócio desse é criminoso. Entendeu? O Brasil é pra amadores. E é isso que tá viralizando. Então, o cara acaba. E aí, você falou desse cara da terceira idade, e a gente não olha com muita atenção o Quai, né? Mas, cara, eu fiz uma pesquisa outro dia, assim, bem a fundo de Quai no Brasil, e é impressionante, cara. A galerinha 40 mais, 50 mais, tá tem Quai pra burro. Então, assim, o que a gente viu, essa galerinha, né, que tá chegando agora, olhando pro TikTok, essa galera se adaptou mais em termos de usabilidade, porque é uma usabilidade que talvez lembra um pouco mais ao que eles faziam no Facebook e tal, e aí a galera tá engajando nesse negócio. Então, assim, se eu tenho um produto 40 a mais, o cara talvez
faça menos estrago no TikTok, mas se tiver uma estratégia de QI, pode ir muito bem. Então, assim, de novo, tá tudo pavimentado. É só uma questão do cara gastar energia para entender. Eu defendi muito aqui a geração Z, porque agora a gente tem uma questão de poder de compra muito forte na mão dessa galera, mas se o cara quiser ter uma estratégia para a terceira idade, faz muito sentido. Eu não tinha o Quai até uns 2 anos atrás, tal, coloquei lá e de vez em quando eu dou uma zapeada, e esses dias lá, zapeando, eu vi assim, em questão de 1 hora, 4 propagandas de Corega Tabs. 4? Entendeu? Você imagina que a Corega já entendeu que o público dela tá lá, entendeu? Então, assim, em questão de 1 hora eu vi 4. Assim, diferentes, não eram nem iguais, assim, tal, e todas com esse bom humor, tal, com essa brincadeira, coisa que não foi produzida pra TV, você vê claramente que foi produzida para aquele canal de comunicação, para aquele formato. Mas, enfim, assim, tem oportunidade para tudo. Eu quis trazer essas, o que eu entendo que são ali tendências, porque todas elas estão muito relacionadas ao consumidor. Seja a questão do poder de compra, essa questão econômica, que tem uma mudança para o cara não perder o conforto, né? Eu vi gente, cara, assim, conversas assim sobre esse tema. Eu falei para uma menina que trabalha com a gente lá, falei para ela assim, você acha que isso é verdade? Ela falou assim, eu fiz isso para não deixar de dar banho no meu cachorro. Como assim? Não entendi. Eu falei, não, eu reduzi umas coisas, eu troquei marcas, porque senão eu tinha que abrir mão do banho e tosa, e eu adoro ali uma vez por semana, chegar lá, meu cachorro todo cheirosinho, cheiroso, não sei o quê, entendeu? Então assim, ó, por questões de conforto, comodidade, seja a viagem, seja essa história do negócio, seja o cara poder fazer um passeio no restaurante, enfim, lazer, ele vai abrir mão de algumas marcas porque ele sabe que economicamente a gente está num momento sensível no Brasil e no mundo. Então esse é um fenômeno que não está restrito só aqui. Só que por outro lado, né, o cara fala assim, não, eu vou viajar, e se eu vou viajar só uma vez no ano nas minhas férias, eu vou fazer um negócio legal. Direito. Entendeu? Então assim, eu vou pagar esse negócio para o que eu tô economizando aqui, eu tô colocando ali. Então. O que você tá falando da diferença entre a nossa geração, Millennium e geração X, por exemplo, é que a nossa economia, pelo menos no meu caso, não é necessariamente para eu fazer outra coisa, mas é para eu poupar, ter rendimento. Sim. Essa geração, e eu sei, isso que você tá falando é total verdade, eu tenho um filho de 22 anos. E ele realmente, ele deixa de fazer algumas coisas para comprar outras, para fazer outras. Ele tava com vontade de aprender a tocar guitarra. Cara, ele economizou, parou de sair, comprar as roupinhas dele, pra poder juntar os R$2.000 que ele precisava ali pra poder comprar a guitarrinha dele. Isso aí. E aí entra uma questão da gente até começar a pensar crédito, essas coisas, porque assim, se o cara começa a ter uma visão disso muito clara, provavelmente, imagina, cara, assim, ó, vamos pensar no sabão em pó, né? Existe um líder de mercado há sei lá quantas décadas, esse cara, faz essa gentileza agora, aqui. Quantas décadas que esse cara é líder de mercado, é a marca mais emblemática, é a que a gente mais vê. Você fala em sabão em pó, vem essa marca na tua cabeça, não sei o quê. E você tem os outros caras que estão muito satisfeitos com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta posição lá. Estão muito felizes com isso. O que vai acontecer, e isso vai marcar a indústria, vai ser porrada na indústria, é que essa marca que estava lá em 5º lugar, cara, ela... talvez seja, em termos de eficiência, vamos dizer que ela seja menos eficiente que esse cara aqui. Ela é 20% menos eficiente. O cara vai fazer essa conta e fala assim, mas também nem sujo tanto a minha roupa assim. Minha roupa vai ficar limpa do mesmo jeito. E aí o que vai acontecer? Esse cara que estava aqui, daqui a pouco vai começar a vender mais do que esse cara que era o líder. Entendeu? Assim, esse é um fenômeno que se a gente observar com bastante carinho, bastante cuidado, você vai ver muitas marcas que estão décadas ali, cara, pianinho, quietinho ali, mudarem de posição em termos de faturamento, principalmente, volume de vendas e faturamento, grana, em função desse fenômeno, que é um negócio que, para não abrir mão da viagem, para não abrir mão, né? Outro dia eu vi um menino falando lá sobre comprar uma dessas motinhas elétricas, né, pra andar no condomínio lá, e ele tava falando justamente isso, ele falou assim, cara, eu fiz uma conta que se eu deixar de fazer isso, assim como seu filho fez, cara, eu compro ela e não preciso nem parcelar. E eles não querem parcelar. Que doideira. Eles não querem. Que doideira. Meu filho, pelo menos, ele não quer. Eu falei, Nicolas, mas pega, você parcela, tá? Ele falou, não, pai, eu quero já tentar ter o dinheiro porque eu não quero fazer dívida. Então ele já tem esse negócio plantado na cabeça dele. É isso aí. Ele prefere segurar. Putz,
eu sou ansioso, acho que a nossa geração é ansiosa. Então a gente comprava muita coisa parcelada. Tinha acesso, cara. A gente queria parcelado pra gente, era um negócio. Essa molecada não é ansiosa pra isso. Eu não sei por que tiraram o carnê, eu adorava. Eu tenho uma amiga loja 100 aí, ó. Eu tenho uma amiga de Santa Catarina, uma cidade chamada Nova Trento, depois de Brusque, uma cidadezinha bem pequenininha. Brusque eu conheço. E até os 28 anos, ela não tinha cartão de crédito. Entendeu? Porque a família incutiu, cara, o pai era assim, a mãe era assim, os irmãos eram assim, de que, ó, você junta o dinheiro, vai lá e compra. Entendeu? Você não para. E aí, depois dos 30 anos, por algum motivo, acho que a namorada, não lembro quem foi exatamente, que falou, não, mas você pode ter uma coisa hoje pagando por 12 meses. Eu falei, mas isso não faz sentido, né? Faz. E agora ela fala assim, cara, virei refém do meu cartão de crédito. Assim, tá a minha vida tá baseada... É muito louco isso, né? Então, assim, se a gente teve esse fenômeno, pessoa da nossa geração, né? Millennium, agora a gente vai ter esse choque de realidade de novo dessa galera falando assim, cara, eu não gosto de parcelar, eu não gosto de me preocupar, porque pra eles, pra gente era um problema de acesso, pra eles é uma coisa que fala assim, por que ter essa preocupação? Moral quase, né? Mas é uma questão de, eu não quero me preocupar com isso, eu já tenho que me preocupar com muitas outras coisas, o mundo tá mudando de um jeito meio maluco, eu não sei exatamente o que vai acontecer da minha vida, a gente falava assim, cara, eu vou cavar esse caminho, eu vou fazer essa estrada aqui, ó, não existe esse negócio de e-commerce, põe 6 caras aqui, vamos fazer, quer dizer, não existe como pagar o boleto, pega o boleto, põe no correio, manda pelo correio, assim, a gente dava um jeito de fazer, essa galera fala assim, não, eu não quero me preocupar com isso, entendeu, assim, eu quero pegar o que tiver melhor pavimentado e seguir por aqui, entendeu, não quero esses enroscos que a gente sempre puxou, eles não querem isso, entendeu, então assim, o que eu acho fantástico, porque assim, né, imagina se a gente tivesse pego tudo pavimentado como tá hoje, né, então assim, por isso que muitas vezes eu chego, você tava falando desse exemplo aí da loja, mas tem um cara em Leme, aqui, e no meio da pandemia ali, eu tava no conselho dessa empresa lá, eles vendem MDF, eles vendem para o marceneiro. E no meio da pandemia, a gente falando lá, e a pergunta que veio foi assim, mas Samuel, onde tem dinheiro na mesa? Eu falei, experimenta fazer uma live. E aí ficou todo mundo se questionando, assim, fazer uma live pro marceneiro pra vender MDF e ferramenta? O que o marceneiro vai falar na live? Cara, vamos organizar isso? Aí pegamos um budgetzinho lá ridículo, assim, coisa pouca mesmo, pra fazer. E aí perguntamos pros caras, vocês querem que traga um sertanejo? Porque live é entretenimento, tem que ter um entretenimento lá. Não, a gente não gosta do cantor sertanejo. A gente até gosta, mas assim, tem um cara que faz umas esculturas de madeira usando uma motosserra, que isso aí é muito legal. Contrata esse cara. Muito mais barato que contratar o cantor sertanejo, a dupla lá. Contratamos esse cara, pegamos parceiro lá, Maquita, o que você consegue trazer de oferta aí e a gente dá um espaço? Ou fulano da cortadora lá, não sei o quê, ou você que faz não sei o quê. Trouxe os caras lá. Resultado, 6 horas de live, 10 milhões em vendas. E os caras tirando o pedido na mão, porque não colocamos nem tecnologia no negócio. Dá pra vender MDF em live? Dá, eles continuam fazendo, acho que a cada 2 meses, 3 meses, eles continuam fazendo. Mas assim, entender quem é essa galera. Exatamente. Entendeu? Assim, ó, um outro case desse negócio de MDF aqui de São Paulo, é um cara muito grande aqui em São Paulo, a pergunta foi muito parecida, assim, onde tem dinheiro na mesa? E aí, pô, eu tenho um monte de marceneiro que compra de mim e não me paga, e tem problema com crédito e tal. O cara falou, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma solução de POS, onde a maquininha é minha, é da empresa distribuidora, e eu dou uma maquininha pro marceneiro. Quando ele vender pro Rafa, o Rafa vai passar o cartão em 10 vezes aqui, e eu vou cobrar uma taxa do marceneiro. Mas eu uso o próprio dinheiro do Rafa para amortizar na compra do MDF que você precisa. Então, assim, ele criou um conceito de desbancarizar, ele tirou dinheiro da Cielo, tirou dinheiro da rede, ele trouxe esse dinheiro para a mesa, para ele, entendeu? E ainda assim resolveu um problema de inadimplência que ele tinha do marceneiro. Então, assim, cara,
tem dinheiro na mesma mão de lugar. É só uma questão de debruçar ali e olhar. Eu quis trazer essas tendências porque eu acho que assim, são todas elas muito relacionadas ao consumidor, que eu acho que tá muito sensível pro próximo ano nessas frentes que eu citei. Essa coisa de comprar regionalmente, né? Essa coisa da geração Z ter mais grana, esse negócio do cara mudar ali a marca para fazer, mas tem outros N fatores que poderiam ser olhados ali dentro de uma operação com um pouquinho mais de atenção. Você pode chegar em coisas muito legais. Você tá maluco, cara. Na moral, velho. Olha, esse episódio aqui... Eu vou falar pra você que foi minha pós-graduação. Samu. Você se divertiu? Posso falar uma coisa pra você? Aprendi demais, eu falei. Faixa coral, irmão. A minha cabeça tá assim, ó. Que bom, que bom. Fico feliz. No começo eu tava com vontade de comer um pacote de bolacha. Agora eu não sei mais onde eu tô. Parabéns, irmão. Samuca, obrigado mesmo. Cara, foi sensacional. Não precisa nem falar, né, galera? Grande. Acho que foi um dos melhores episódios que a gente teve aqui, um dos mais ricos. E, pô, com o meu faixa coral de mercado. É um orgulho ter você aqui hoje pra nós. Gentileza. Espero que você tenha gostado aí, Samuca. Conta sempre comigo. Eu me enrolei nessa agenda, tem que pedir desculpas aqui, ó. Que isso, eu porque que te peço desculpa, essa agenda aí, cara, a gente veio já há alguns meses aí. Hoje deu certo. Graças a Deus. Deu certo, que bom. Um atrasinho, te peço desculpas aí também pelo atrasinho, mas deu certo, cara, valeu a pena. Cara. Esse episódio aqui valeu a pena tudo isso. Pô, cara, foi pra fechar o ano, né, cara? Foi. Boa. Foi pra fechar o ano. Cara, acho que nem vamos fazer mais episódios esse ano aqui. Eu já tô torcendo pelo Samuca 2, o retorno. Isso. O retorno do Jedi. Samuca, obrigado, irmão. Minha agenda é meio enrolada, mas eu agradeço o convite. São dos caras mais agradáveis e mais gentis desse mercado. Eu brinco, né, que às vezes dou palestra no lugar e tal, e aí eu sempre gosto de ter, desde sempre eu deixo meu celular lá, né? Então assim, já dei palestra Melia Experience pra 8.000 pessoas lá, tinha meu celular lá, e ela fala, você é louco, você deixou o celular? Falo, galera, eu vou responder, às vezes eu demoro um pouco mais, né? No podcast eu venho, às vezes eu demoro um pouco mais. Mas eu venho. Não, é assim, cara. quando os planetas se alinharam, deu certo, entendeu? Deu certo. E Samuca, irmão, obrigado por essa entrega de mercado, Valeu. Obrigado por ser esse cara gigante que você é, de um coração muito, muito, muito grande também, que acolhe todo mundo, e tem o prazer de disseminar o conhecimento. Obrigado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha esse vídeo aqui. Manda pro seu amigo que precisa desse banho de loja que o Samuca deu pra gente. E até a próxima. 2026 é nóis. Vamos de Enzo. É isso. Valeu, galera. Obrigado.